E aí esse ser humano separado de Deus, vai fazer o quê? Está aí vivendo, é violência, é droga, tentando com seu esforço humano de tudo. Ele pode até ter uma boa educação moral, mas existe um negócio. Ninguém vai a Deus se não for pela religião. Ninguém vai a Deus se não for pelas suas boas obras. Ninguém vai a Deus se não for pela igreja, de preferência batista. Ninguém vai a Deus se não for pelo quê? Por Jesus. Não é isso que diz o Evangelho? Deus criou o ser humano pecou, desobedeceu. Todo ser humano pecou, desobedeceu. Entenda isso. Todos nós desobedecemos, todos nós fomos afastados do Senhor. Deus poderia simplesmente dizer, chega, não tem jeito para essa humanidade, é o que eles escolheram, não é verdade? Mas não foi isso que ele fez. A palavra diz o contrário, aliás, um versículo muito conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, eu falo o seu tudo, para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Viva a vida que eu fiz para eles viver. Viva a vida plena, completa, aqui na terra. Uma vida abundante, mas a vida eterna na minha presença, comigo, com o seu Deus, com o seu Senhor. Deus não nos deixou nos nossos pecados. Deus não nos deixou lá no canto. Porque um dia nos afastamos dele. Ele veio até nós. Aí entra Jesus no caso. Quem ia poder te salvar se todos os seres humanos pecaram? Adriano, tão bonitão assim, eu falo que ele é o galã. Não, esse cara aqui pode morrer por nós. Tem alguém que poderia morrer por nós? Quem foi a única pessoa que morreu e ressuscitou, gente, na Bíblia? Jesus Cristo. Ressuscitou completo, né? Não pelo milagre. Lázaro ressuscitou, mas voltou a morrer, né? Está entendendo isso? Olha o Evangelho, não é simples, gente. Pensa comigo aqui. Precisamos compreender. Aquele que ouve o Evangelho e não entende, é um tipo de ouvinte à beira do caminho. Ouviu um negócio ali, entrou aqui, saiu aqui. O que acontece? Logo vem o maligno e pega aquilo ali de lado. E muitas vezes acontece isso. A gente vai ouvindo a palavra, se a gente não compreender na sua profundidade. Então Jesus veio, assumiu o nosso lugar, assumiu o nosso pecado e diz, venham a mim. Venham a mim. Todo aquele que crer em mim será salvo. Por que nossa missionária que a gente acabou de ver aqui, saiu daqui do seu país, deixou o seu trabalho para ir pregar lá para um povo totalmente diferente, para uma outra cultura, para um outro idioma, vários dialetos? Por que todo esse esforço? Para que a igreja vai gastar dinheiro, né? A gente tem que mandar uma pessoa lá para o outro lado? Para que tudo isso? Por quê, gente? Porque lá tem pessoas que precisam ouvir este Evangelho. Correto? Se isso é importante, então nós temos que fazer todo esse esforço. Nós, por que a gente está aqui? Por que a gente está vivendo? Eu preciso compreender o que é o Evangelho de Jesus. Não há saída sem Jesus. Não há salvação sem Jesus. Não há vida sem Jesus. Não há perdão sem Jesus. Primeiro tipo de ouvinte que Jesus apresenta é aquele que ouve a palavra, mas não a entende. Um negócio banal, raso. E Jesus começou a testar os seus ouvintes. E nós temos que repensar isso constantemente na nossa vida, gente. Eu costumo dizer sempre, eu falo porque eu fui uma pessoa de fora da igreja, o Senhor não nos chamou para ser um religioso aqui na igreja. Para ter uma farda, né? Como alguns brincam, roupa de verdeus, né? A gente se veste bonitinho ou bonitinha para ir no domingo na igreja, né? Fora esse pastor meio doido aí, que nem se chama de pastor, que veste umas calças assim meio coladas, umas camisas assim, usa a Bíblia no celular, meio rebelde, né, esse cara aí, né? Não é da hora? Da hora. Pelo menos você me salvou, aleluia. Tem alguém que me... Gente, questões... Veja bem,
Jesus, o Evangelho, não é nos tornar religiosos. Religião está cheia no mundo. Sim ou não? Eu preciso compreender o que é salvação. E aqui é a base do Evangelho. Ah, mas tudo bem, Ele vem para me salvar e tal. Ele é o Senhor. Ele é o eterno. Ele é o dono da minha vida, o meu guia. Ele agora, como a gente fala, né, a regra de fé, Ele é o meu manual, a sua palavra agora vai ser o meu guia. Eu costumo usar um exemplo que é como a gente era um bebê recém-nascido, sem os pais, largado lá, abandonado, como tem uns malucos de uns pais que faz isso. A gente era aquele recém-nascido lá, sem o nosso Deus. Aí a gente é trazido agora de novo para dentro de casa, para os braços do Pai, para ser educado pelo nosso Deus, para ser guiado pelo Senhor. A gente precisa compreender a profundidade da palavra. Ela se torna autoridade na nossa vida, guia na nossa vida. Nos tornamos perfeitos agora? Não, de jeito nenhum. Então isso é o Evangelho para nós. É a base da nossa caminhada. Compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Eu me entrego a Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero viver a vida em Jesus, o que Ele tem para mim. Amém, gente? Está claro ou está escuro? Primeiro tipo de ouvinte que Jesus apresenta é aquele que ouve e não entende. Aquele solo, aquele ouvinte, vamos usar esse termo, que não recebe, que não compreende a palavra. Quem sabe você diz assim, né? Mas eu sou uma pessoa tão boa. Você já viu pessoas falando assim? Eu sou uma pessoa boa, só não vou na igreja. Tá, realmente, você é uma pessoa muito boa. Mas você precisa muito mais do que ir na igreja. Você precisa receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque só Ele salva. Ok, gente? É muito mais do que ir na igreja, é ser igreja. Eu preciso me tornar igreja, o corpo de Cristo novamente. Eu fui feito para isso. Aí a gente compreende por que a gente vive nessa vida, nessa terra. Aí você tenta de tudo, né? Trabalho, estudo, relacionamento. Você busca em todas as coisas ter um prazer. E você pode conquistar tudo. Que tudo isso não vai preencher o seu coração. Porque falta exatamente o principal, que é o Deus na nossa vida. Amém, gente?